Olá, boa noite, sejam bem-vindos, tudo bom com vocês? Tudo bem, sejam bem-vindos. Vou esperar um pouquinho aqui para o pessoal entrar. Todo mundo querendo saber sobre coprofagia hoje? Ai, trocinho chato, né, de trabalhar, gente. Vamos lá, vamos falar certo, falar a verdade aqui. Quem nunca pegou um caso de coprofagia, um caso cabeludo? Quem nunca pegou um shih tzu com coprofagia? Ai. Sejam bem-vindos à live. O intuito hoje é passar para vocês todos os conhecimentos aqui em relação à coprofagia e por que acontece tantos animais coprófagos hoje, né? Tantos cães coprófagos. A gente tem que pensar também aí na época da domesticação. A coprofagia foi um ponto muito importante aí, ela teve um papel muito importante na domesticação dos nossos cães com a gente, né? Então a gente tem que levar uns créditos para ela. E hoje a gente tem alguns resquícios, né? Vamos lá, gente, eu vou tentar passar aqui, vou contar uma historinha, vai. Quem nunca pegou um cachorro com coprofagia, usou o Coprovete, enquanto o Coprovete estava fazendo efeito, ele estava lá tomando o Coprovete, o cachorro parou de comer, né? Alguns param de comer. E aí quando a gente tira o Coprovete, o cachorro volta a comer. Por que isso acontece, Kátia? A gente só está trabalhando a ponta do iceberg. Infelizmente. A gente tem que entender um pouquinho mais além aí, um pouquinho mais embaixo, tá, gente? Então, quem me conhece aqui há muito tempo, eu sempre falo, eu tenho sempre essa analogia, a ponta do iceberg, tudo que a gente vê de sintoma, né, no caso aqui a coprofagia que a gente tá falando, é só o sintoma. A gente precisa entender o que tá acontecendo com esse cachorro, para que a gente consiga trabalhar a base da coprofagia e não somente a ponta do iceberg, né? É a mesma coisa que, por exemplo, se você for no médico, eu tô com febre, tá, toma antitérmico. Aí toma antitérmico, a febre para, mas daí você para de tomar antitérmico, a febre volta. Claro que tem um problema lá dentro, né? Pode ser um problema infeccioso, enfim, várias coisas. Então é isso que a gente precisa trabalhar, tá? A gente precisa investigar. Infelizmente tem muitos casos e que a gente precisa seguir alguns tipos de protocolo também, que acaba sendo mais fácil. E a gente vai ver que a coprofagia é um problema multifatorial. Não adianta a gente só trabalhar uma parte e não trabalhar outra, tá? Aí a gente não vai ajudar em nada. Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui. Eu vou falar desde o começo, né? É importante a gente saber da onde surgiu a coprofagia, por que os cães são coprófagos, tudo isso. E vocês vão perceber que eles são muito inteligentes. Eles tiveram essa habilidade em comer cocô, desculpa o palavreado, mas eles desenvolveram essa habilidade por sobrevivência, né? E hoje a gente, claro, hoje não precisa disso, né, Kátia? Eles têm melhor alimentação, muito cachorro come melhor do que a gente, mas mesmo assim a gente existe os resquícios, né? Um problema aí genético, hereditário, tá certo? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a domesticação canina. Como que foi muito importante aí esse processo de coprofagia. Nós, humanos, a gente não tinha um lugar fixo para morar, né? A gente caçava, a gente andava muito, né? Nós éramos errantes, tal. E a partir do momento que o homem começou a procurar um espaço físico, né? Ele começou a fixar uma residência, digamos assim. Ele começou a ter restos de caças, né? Tudo que ele caçava, ele comia, mas existia um problema aí sanitário, digamos assim, né? E além disso, eles acabavam defecando muito nos próximos do lugar que eles estavam. E a partir
partir daí, os cães, eles começaram a ver o interesse em chegar perto dos humanos, né? Até pelos restos das caças, eles começaram a comer os restos das caças, e além dos restos das caças, eles viram as fezes como uma fonte de alimentação, né? Para pura sobrevivência. Então, a coprofagia, ela teve um papel fundamental aí na domesticação canina. E aí foi a hora que o homem percebeu que o cão era muito importante para ele em termos sanitários, e nós éramos muito importantes para os cães em termos de alimentação, né? E aí foi uma domesticação, aí foi um negócio mutuamente benéfico para ambos os lados. Então, dessa forma que eles começaram a ter mais interesse em querer ficar perto da gente, tá? E vice-versa. Além disso, né? Como eu falei que são vários problemas fatoriais, a gente precisa entender fisiologicamente falando também, tá? Os cães, eles têm o trato digestório muito curto. E o fato deles terem um trato digestório muito curto, o bolo alimentar passa muito mais rápido no trato intestinal, tá? No trato gastrointestinal. Então, pelo fato de ter o trato digestório muito curto, cerca de 1/3 do trato digestório comparado ao nosso, eles precisam ter a alimentação um pouco mais quebrada, né, para que eles consigam absorver melhor, porque senão passa muito rápido e eles acabam perdendo muito mais o nutriente também. Então, pensando aí, né, o que é um alimento, digamos assim, mais quebrado do que as fezes? As fezes ela já passou por todo o processo de digestão, né? Nossa, Kátia, mas fezes são fezes. Não, mas tem muita alimentação lá dentro. Nós, humanos, a gente come muito mais do que a gente deve. Então, tem nutrientes lá dentro. Então, ao fato deles comerem as fezes, eles vão ter aqueles nutrientes muito mais quebrados, e eles aproveitam esses nutrientes, né? Eles acabam absorvendo os nutrientes, tá? Então, o fato de acontecer o problema aí do trato intestinal deles é que faz com que eles também comam as fezes. E aí, gente, vamos pensar, né? Cara, quem pensaria dessa forma? É uma questão de sobrevivência, tá? Mas eles viram que o fato de eles conseguirem comer as fezes e eles ficarem, eles não morrerem de fome, cara, isso é completamente, eles são muito espertos, tá? E claro, tem esse resquício hoje em dia, tá? Existem algumas coprofagias que são normais, tá? Algum momento aí da internet eu coloquei um feed que eu ouvi, veio um monte de veterinário falando assim, onde já se viu que você falar que coprofagia é normal comer cocô, não sei o que. Eu falei assim, gente, é normal comer cocô. Pro cachorro é normal comer cocô. Pra gente não é, mas pra eles é. Então, não dá, gente. A gente tem que entender isso. É asqueroso pra gente, mas pra eles é completamente normal, tá? E aí a gente vai ver o problema que não é normal, tá? Nem toda coprofagia é normal. Existe a coprofagia normal, que eu vou comentar aqui pra vocês, mas existe um processo anormal também na coprofagia. E é aí que a gente precisa trabalhar e precisa investigar, tá certo? Então tá. Bom, uma coprofagia muito comum. As fêmeas, elas acabam com seus filhotes, né? Ela começa a limpar e fazer a autolimpeza dos filhotes. E como que os filhotes acabam sendo estimulados para defecarem e urinarem? Através da lambida da mãe, né? E é que a mãe vai fazer, ela vai limpar e vai lamber e vai comer aqueles dejetos. Isso é um comportamento de coprofagia normal, tá? E com o intuito do quê? Deixar aqueles filhotes limpos, o ambiente limpo, para evitar uma predação. Na época da domesticação, né? Na época que eles viviam em outros lugares, na natureza, eles tinham que deixar os filhotes limpos para evitar uma possível predação,
tá? Então, esse é um comportamento natural. Outro comportamento natural, fezes de herbívoros. Aquele cachorro que entra no pasto, come cocô de vaca, come cocô de cavalo, come cocô de sei lá o que, isso é um comportamento natural também, tá? E as fezes dos herbívoros, o que acontece com elas? Elas têm muita bactéria, a gente sabe que os herbívoros, eles têm uma câmara, né, um estômago muito grande, tem muita bactéria lá, e bactéria benéfica também, tá? E além disso, tem muita fibra. Então, as fezes dos herbívoros são como se fosse um probiótico e que tenha uma questão aí de fibra, né? Então, ele vai facilitar mais a digestão dos cachorros, tá? Claro que, Kátia, eu tô falando aqui, gente, não é que assim, olha, é normal, então eu vou deixar meu cachorro sair no pasto, né? Tem gente que pode frequentar aqui fazenda e tudo mais, vou deixar meu cachorro no pasto comer todos os cocôs possíveis. Claro que existem os parasitas, tá? Eu não tô falando que a gente pode deixar de qualquer forma. Existem os parasitas. Você não consegue ter esse controle, gente, evite ao máximo esse cachorro entrar no pasto para comer cocô, tá? Mas que a possibilidade desse cachorro ter que fazer uma vermifugação mais constante, fazer um parasitológico de fezes mais constante é muito maior também, porque além das fezes e dos probióticos, existem os parasitas também, tá? Então a gente não pode descartar essa possibilidade, mas é instintivo, tá certo? Do mesmo jeito que a mãe vai lamber aqueles filhotes para eles urinarem, defecarem e comer aquelas fezes, é totalmente instintivo um cachorro entrar num pasto e se lambuzar de cocô de vaca e de cocô de cavalo, gente. Desculpa falar, mas é normal, tá? Então, eu geralmente, por exemplo, se eu vou ir num lugar desse, as minhas cachorras, elas vão ter acesso. Claro, quando eu puder não dar acesso para elas é melhor, mas se caso elas comerem, caso elas tiverem acesso, volto para casa, faço o exame de fezes, faço uma vermifugação e ok, vida que segue, tá? Mas a gente precisa entender isso. Da mesma forma que os cachorros, eles acabam comendo graminhas, porque isso aumenta a fonte de fibra e que normalmente na ração não tem uma quantidade muito grande de fibra, eles podem comer as fezes dos herbívoros para ter mais teor de fibra também, tá bom? Fezes de gatos e de humanos. Por que todo cachorro come cocô de gato? E que alguns cachorros comem... É muito nojento isso. Mas eles abrem o lixinho do banheiro e acabam comendo todo o papel higiênico sujo. Vamos lá. Fezes de gatos tem um alto teor de proteína. Os gatos tem uma proteína muito maior na alimentação dos gatos, né? E deixam as fezes mais palatáveis. Da mesma forma que nós, humanos, comemos muito mais do que a gente deve. E as nossas fezes são muito nutritivas e palatáveis também. Então, instintivamente, eles vão atrás dessas duas coisas para comer cocô, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho cão e gato. Eu decidi ter gato, mas eu sabia que a possibilidade das minhas cachorras comerem o cocô do caju era muito grande. Muito grande. E aí o que a gente precisa fazer é evitar o acesso do cão à caixa de areia do gato. Kátia, como que a gente faz isso? Existem inúmeras formas. Eu moro num apartamento pequeno, de 40 metros quadrados, eu tenho 3 animais, inclusive eu tenho um gato, e o gato faz cocô e xixi aqui em cima. Só ele tem acesso, e eu também, né? Mas ele faz xixi e cocô aqui em cima. Qual a possibilidade das cachorras subirem tudo isso aqui para comer? Nenhuma, tá? Essa foi a forma com que eu consegui fazer com que
as cachorras não tivessem acesso à caixa de areia dele, porque ia ser assim, eu não ia nem ter que trocar, né, nem ter que tirar cocô, porque completamente elas iam comer toda vez que o caju fizesse cocô, tá? Existem outras formas também, gente. A gente já viu, né? Hoje em dia as pessoas têm é bem legal, né? Porque a gente vê cada coisa inventada. Tem uns cubos, eu já vi também uma casa onde tinha cachorro e gato. Um cubo, completamente um cubo. É uma caixa, né? Uma caixa de alvenaria também, onde só o gato entrava. E ele tinha uma entrada por cima. Então o gato subia, fazia o xixi e cocô dele e o gato saía. E o cachorro não conseguia entrar lá, tá? Outra coisa também, tem alguns móveis que os gatos também tem aquele negócio, né? Aquela alça, que os gatos entram, fazem o cocô e voltam, xixi, cocô e volta, e o cachorro também não consegue ter acesso. Então, a gente precisa ver aí como que cabe em cada lugar, né? Em cada casa, em cada rotina, cada logística da casa, o que melhora aí nessa questão da coprofagia, mas que é batata, tá? Então eu já sabia disso, eu já me adaptei a isso. Antes do caju vir, tava tudo organizado para ele chegar, e no começo ele ficou um pouco perdido, claro, né? Mas eu orientei ele e hoje ele vai super bem e as cachorras não têm acesso nenhum. Muitas vezes, a gente sabe que ele fez cocô, né? Quando ele volta, as cachorras ficam alucinadas atrás dele. Então a atração é tão grande e é tão instintiva que a gente não consegue fazer nada a não ser evitar o acesso do cão a isso, tá? É a melhor coisa pra gente fazer. E aí, eu falei dos comportamentos, né, das coprofagias normais. Então, é a mãe limpando os filhotes, é o cachorro comendo as fezes dos herbívoros, dos gatos, dos humanos, tudo isso é natural. Agora, quando um cachorro começa a comer cocô de outro cachorro, ou ele começa a comer o seu próprio cocô, aí sim tem um problema instalado. E aí sim a gente precisa investigar, tá bom? O que também acaba aumentando a possibilidade desse cão comer cocô? Eu falei que é multifatorial. A gente precisa entender que uma família que fala alto, uma família que briga muito, uma família que discute, enfim. A gente sabe que cada família age de uma forma. Mas quando tem muitos conflitos familiares, esse cão pode desenvolver uma coprofagia. Completamente ligado à família, tá? E aí a gente vai ver por que é isso. Porque isso acaba desencadeando um processo de ansiedade nesse cão. E aí ele pode comer as fezes por causa das brigas internas de casa, tá? Vamos lá um pouquinho falar sobre os cães que ingerem as próprias fezes. Por que Shih Tzu come tanto cocô? Se alguém sabe me falar... Se alguém souber me falar, me falem, porque isso é uma incógnita também, tá? Existem predisposições raciais e claro que o Shih Tzu tá em primeiríssimo lugar, no top 10 aí da começão de cocô, tá? Então, eu até falo, né? Cadê o cocô que tava aqui? O Shih Tzu comeu, porque Shih Tzu e coprofagia, eles vêm junto, assim, é absurdo. Então, assim, além do Shih Tzu, algumas raças que são mais comuns, têm uma predisposição racial mais comum para coprofagia, é o Lhasa Apso, Maltês, Schnauzer, aí eu colocaria mais também, Pastor Alemão e Cavalier King Charles. Cavalier King Charles também tem uma predisposição racial muito grande para o desenvolvimento de coprofagia. Pastores alemães também,
tá? Eu já peguei muitos pastores alemães e eu acho que isso sou eu falando, tá? Pela minha vivência aqui, muitas vezes os pastores, eles têm muito problemas gastrointestinais, de doença inflamatória intestinal, todas essas coisas. E o fato de, a gente vai ver problemas de saúde, né, problemas metabólicos, e o fato disso acontecer pode desenvolver uma coprofagia, tá bom? Deficiências metabólicas, então são os problemas de saúde. Então, o que é uma deficiência metabólica? São várias, né? A gente pode pegar algum problema pancreático, uma insuficiência pancreática, uma pancreatite, uma síndrome da má absorção, então doenças intestinais inflamatórias, aqueles cachorros que sofreram cirurgias intestinais. Eu peguei um caso quando eu atendia, né, não estava nem formada ainda, estava no estágio, isso foi uma dor no coração. Foi um cocker de um ano e pouco, que ele teve uma intussuscepção. Para quem não sabe, a intussuscepção tem o trato digestório, né? Tem o intestino aqui, e pelo peristaltismo, pelo movimento do intestino, quando acontece algo, né? O peristaltismo está muito exagerado, uma alça pode entrar dentro da outra. E essa alça entrando dentro da outra, ela pode encarcerar e pode necrosar. E foi exatamente esse caso que aconteceu com esse cocker. Esse cocker, ele perdeu praticamente o intestino curto, o intestino delgado dele inteiro. E aí o que aconteceu? Esse cachorro, ele não ganhava peso, porque tudo que ele comia, ele literalmente fazia o cocô. Então a ração, ele comia a ração assim, depois de 10 minutos a ração saía inteirinha nas fezes. E claro, uma alta possibilidade, ele acabava de fazer cocô, ele virava para comer as fezes. Por quê? Porque ele não absorvia absolutamente nada. E infelizmente esse cachorro, ele não conseguiu sobreviver, porque o processo de absorção intestinal estava praticamente zero, tá? Então, cirurgias intestinais podem acontecer isso também. Pancreatites crônicas, insuficiência pancreática insuficiência pancreática nossa, eu esqueci, gente. Desculpa, mas eu acabei esquecendo. Exógena, se eu não me engano. Então, tudo que desenvolve para uma falha de absorção acaba criando uma coprofagia. E também tem as verminoses, tá? Por que acontece das verminoses desenvolver uma coprofagia? A giardia é muito comum, né? Muitas vezes a gente pega um filhotinho que tem coprofagia e a gente vai ver tem a giardia junto. Tanto a giardia quanto as verminoses, os protozoários, né, e os vermes, eles ficam lá dentro do intestino e eles causam obrigada, exócrina, exatamente. Esqueci completamente. Insuficiência pancreática exócrina. Perfeito, muito obrigada. E aí, eles começam, pelo fato deles estarem lá, né, eles acabam sugando muito sangue, pode causar uma anemia também, ele dá uma má absorção intestinal. Então, aquele cão, ele não tem uma absorção boa, você vai perceber que ele não tá bem nutrido, tal, essas coisas, por uma verminose, e a possibilidade de ele comer cocô é muito grande também, tá bom? Ai, vamos lá. E aí, gente, beleza, Kátia? Vamos lá. Como eu falei, a coprofagia é um processo multifatorial. Então, além do problema metabólico, né? Não falo que é problema, da coprofagia natural, os cães, e eles têm a tendência também de comer cocô. Há vários problemas. Primeiro, o fator nutricional, que muitas vezes a gente já sabe, né, que tem essa questão. Então, assim, comer demais, fezes palatáveis. E aí a tendência é que aquele cachorro queira comer as fezes por estar palatável. Comer de menos,
vai ter uma deficiência aí de nutrição, ele vai comer o cocô por fome, tá? Então, a gente balancear a alimentação dele é fundamental para que a gente comece também a controlar a questão a questão tanto da palatabilidade quanto da fome desse animal, tá? Problemas de ansiedade. Então, o que leva aquele cachorro estar ansioso? Muitas vezes o fato da família ter um problema, né? Como a gente falou. O fato daquele animal estar completamente sem nada para fazer. Completamente sem nada. Aquele filhote que não tem absolutamente nada, ele tá num quadrado, tem a água, a comida e a caminha. Cadê brinquedo? Fico completamente ocioso. Quando eu faço um cocô, não tem nada pra fazer, eu começo a cheirar, eu começo a brincar, de repente eu vou lá e como. E aí começa, sem querer, pode surgir uma coprofagia pela ociosidade daquele animal, tá? Então, a gente precisa estabelecer uma rotina de enriquecimento ambiental para aqueles filhotes, para aqueles animais, para aqueles cães, tá? Não só um filhote aqui, mas que ele tenha... porque assim, gente, os cães, eles precisam de atividade. A gente não pode deixar um filhote dentro de casa, num quarto, achando que ele vai ficar bem de saúde mental, principalmente. Não vai. Tá? E pode desenvolver não só a coprofagia, mas N problemas comportamentais futuros, tá certo? E um deles é a coprofagia. Então a gente precisa estabelecer uma rotina de alimentação, uma rotina de enriquecimento ambiental, rotina de passeio, enfim, deixar esse cachorro num bem-estar tanto físico quanto psicológico, quanto mental. Tá? Para que ele não tenha necessidade em procurar a coprofagia, o cocô para comer. Tá? A gente precisa entender isso. A gente precisa também organizar o espaço desse lugar, tá? Então, o filhotinho, vamos pegar o mesmo exemplo. O filhotinho, ele tá num quadrado, ele tem a água, a comida, o tapetinho, a ração, a caminha, tudo junto. Gente, se ele fizer um cocô, ele pode, assim, a possibilidade dele comer cocô estando lá é muito grande. Eu peguei um caso também, eu gosto de falar muito, porque esse caso não tinha nada a ver com o cachorro. Nada a ver. O caso era da família. Veio um caso pra mim, de um Border Collie de 6 anos de idade. Kátia, ele só come cocô de final de semana. Como assim? Ele só come cocô de final de semana. Aí eu fui ver a rotina desse cuidado, né? Dia de semana, de segunda a sexta-feira, a empregada tava lá. E ele, assim, ele passeava, o tutor passeava, não tinha problema nenhum com relação a enriquecimento ambiental, atividades, exercício físico e tal. Mas a empregada, a funcionária tava lá de segunda a sexta-feira e ela trocava o banheiro dele. Final de semana, os tutores não trocavam. Os tutores não tiravam o cocô de lá. E aí, o que esse cachorro, pra ele conseguir fazer cocô de novo, ele tinha que comer o cocô dele, pra deixar aquele ambiente limpo, tá? Então, muitas vezes, o problema são os tutores. Eu quero deixar aquele cocô pra ele perceber que é lá que ele vai fazer. Cara, não é. A pior coisa que você vai fazer é deixar um cocô lá. Pode desenvolver pra uma coprofagia? Pode. Porque ele pode querer deixar aquele espaço limpo para que ele queira fazer de novo, tá? Então, assim, a gente precisa entender muito a logística e ficar de olho nessas rotinas aí que a gente que tem no dia a dia, para que a gente veja se é só um erro de manejo, e que muitas vezes acaba sendo um erro de manejo. Só que aí, nesse momento, se esse cachorro, por exemplo, começasse a comer o cocô na frente dos tutores, os tutores irem lá, tentar tirar o cocô, bater no cachorro, né, brigar com o cachorro para comer cocô, a tendência desse comportamento dos tutores em querer tentar, né, controlar essa situação, acaba reforçando esse comportamento, tá? Então é aquela
famosa disputa. O cachorro acabou de fazer cocô. É normal o cachorro fazer cocô e virar e investigar o que ele fez. Sentir o cheiro, é normal. E que muitas vezes o que o tutor vai fazer? Ah, meu Deus do céu, não. Aí o cachorro quer... Aí você segura o cachorro de um lado, você pega o cocô do outro, o cachorro fica, opa... começa a criar uma ansiedade, percebe que aquilo lá é uma coisa extremamente importante, você começa a reforçar esse comportamento, tá? E aí, no futuro, esse cachorro vai ser o típico cachorro que vai fazer o cocô e vai virar e já vai começar a comer. E aí cria uma disputa, porque você vai gerar uma ansiedade e você, em cima da sua ansiedade, na expectativa que ele coma o seu cocô, ele vai lá comer antes. E aí... Cara, é um comportamento completamente reforçador. E que muitas vezes, a partir daí, é que vira um processo crônico, tá? Então, a nossa atitude vai fazer uma diferença danada no comportamento desses cães. Vou dar 2 exemplos aqui. A Mexerica. Mexerica é a minha Jack Russell, que quando ela chegou em casa, eu tinha só a Tequila. A Tequila... já era uma bulldog francesa de uns 10 anos. E quando a Mexerica começou a fazer o cocô, né, a entrar em casa, eu percebi que a Mexerica estava comendo cocô da Tequila. Eu falei assim, Mexerica tá comendo cocô da Tequila. E aí, o que eu fiz? Nada. Eu percebi que isso era um comportamento... que ia, assim, era só um momentâneo. E aí eu vou falar pra vocês também porque o filhote também tem esse tipo de comportamento, tá? Pra comer. Mas era só momentâneo. Eu comecei a passear mais, né, com a Tequila, pra ela começar a fazer o cocô lá na rua. E a tendência é que a Mexerica parasse. E aí, depois de um tempo, a Mexerica parou. Esse comportamento do filhote também... Isso é muito comum, tá? Você pegou um filhote e você já tem um adulto em casa. Esse filhote chega na sua casa, ele começa a comer o cocô do adulto. Não dê bronca. Isso é um processo só momentâneo. Os filhotes, eles não estão com a flora intestinal completamente formada. Um animal adulto já tem a flora intestinal formada. Sem querer... Esse é um processo que eles vão aumentando, né, repopularizando aí a flora intestinal. E aí, a partir do momento que esse filhote já desenvolveu essa flora intestinal, ele não vê mais necessidade de comer as fezes do adulto. Kátia, mas o meu filhote não é isso. O meu filhote come. Mesmo depois de um tempo, come. Possivelmente... Você reforçou esse tipo de comportamento. Possivelmente você deu uma bronca, possivelmente você disputou o cocô com o cachorro e que isso virou um reforço, tá? E aí vira um processo crônico, infelizmente. Se a gente pega do começo, a possibilidade desse cachorro parar é muito grande. Muito, 99%. Porque é um processo adaptativo, tá? Outro exemplo também que eu vou dar pra vocês de uma cliente que ela tinha pego um Spitz e tal. Ela tinha um border já e pegou um Spitz. E ela falou assim, Kátia do céu, o Zeca tá comendo cocô. Aí eu falei assim, Rafaela, ele tá comendo cocô de quem? Não, ele tá comendo o próprio cocô. Eu falei assim, vamos lá. Vamos fazer o exame de fezes nele. Deu giardia. Eu falei assim, Rafaela, a gente vai tratar a giardia, mas você não vai dar bronca no Zeca quando ele comer cocô, ok? Ai, Kátia, é nojento. Eu falei assim, tudo bem, é nojento. Ai, ele dorme comigo. Rafaela, ok, tenta sair um pouquinho mais com ele, pra ele fazer cocô lá na rua, tal. Mas isso tem a ver com a giardia. A partir do momento que a gente tratar a giardia, zerar a giardia, o Zeca vai parar de comer. Graças a Deus, ela fez todo o processo e aí o Zeca parou de comer cocô, tá? Então, manejo, gente. Não adianta dar Coprovete, não adianta dar coprofagia pro cachorro sem a gente investigar de onde tá surgindo isso e como é que é a vida, a rotina desse animal, tá?
Então, ai, Kátia, ele com Coprovat ele fica bem, tirou Coprovat ele volta a comer. Você só tratou a ponta do iceberg, você não tratou a causa. E é isso que a gente precisa tratar. É isso que a gente precisa investigar. Tá bom? Vamos lá. Punição. Nunca puna o seu cachorro. Pra nada, principalmente pra coprofagia. A punição desencadeia um processo de ansiedade, a punição só reforça ainda esse comportamento e ele vai comer por ansiedade. Não faça isso. Comeu? Deixa. Vira as costas, finge que nada aconteceu e que na próxima vez você esteja um pouco mais preparado para que esse evento não ocorra. Então saia um pouco mais com o seu cachorro, evite um pouco mais o acesso. Coprovat, coprofagia são importantes? Então, são importantes se a gente consiga trabalhar aquela questão toda embaixo, né? Toda do ambiente, enriquecimento ambiental, a mudança de manejo do tutor, tudo isso. Por quê? Tem alguns processos que são crônicos que a gente precisa usar algum anticoprófago. Só que, se a gente não fizer isso, o cachorro vai voltar a comer. E o anticoprófago, ele vem exatamente para isso. Ele vem para que, sem querer, né, querendo ou não, dê uma repelida naquelas fezes, não deixam aquelas fezes tão atrativas para ele, para que você consiga trabalhar a base, né, do problema. Exercício físico, exercício mental, enriquecimento ambiental, atividades, organização dos espaços, tudo isso para que aos poucos a mente dele fique mais ativa para outras coisas e ele comece a parar de se interessar pelo cocô, tá? A partir do momento que você já trabalhou tudo isso, aí a gente vai tirando o anticoprófago e aí a tendência é que ele não volte a comer, tá certo? Mas tem tudo isso, é multifatorial e a gente precisa entender que existem cães que mesmo fazendo tudo isso, tem uma tendência muito maior de comerem cocô, tá? Então, são os famosos shih tzus. E eu colocaria mais o cavalheiro aí também. O comportamento aprendido, então é tudo aquela questão do reforço. Por mais que você esteja dando bronca, ele parou. Eu consegui fazer com que ele parasse, mas ele vai parar só naquele exato momento. No próximo momento, ele vai voltar com tudo para querer comer. E aí ele vai começar a fazer cocô fora do lugar, porque ele quer deixar, não quer que você veja, e aí para dar mais tempo dele fazer cocô, para ele comer, tá? Então tudo isso precisa ser trabalhado, tá certo? Alguém tem alguma dúvida, gente? Ansiedade, nutrição. Então, não é normal o cão ingerir as próprias fezes, tá? A gente já falou aí todos aqueles comportamentos normais dos cães ingerirem as fezes dos outros, tá? Sendo assim, é muito importante consultar um veterinário comportamentalista para descobrir a causa dessa coprofagia, tá? E aí, gente, como que a gente faz, né? Mais ou menos aí com relação quando a gente pega uma coprofagia durante a consulta. Você precisa entender, né? Você precisa perguntar sempre, de quem são essas fezes ingeridas? São as próprias fezes? São fezes de outros cães? São fezes de outros animais? A gente precisa entender. Só para ver também, às vezes a coprofagia não é nem sempre um distúrbio, é um comportamento normal fora do contexto. E aí é que a gente precisa investigar, tá? Cães que comem fezes de outros cães, muitas vezes está completamente relacionado aí à disputa. A disputa de ambiente, a disputa da própria alimentação,
Às vezes tem um cachorro que come mais do que o outro e aí o outro não tem a alimentação. Isso pode acontecer mais em cães de abrigo, né? Que ele não tem acesso à alimentação e aí ele vai lá, tem que comer as fezes dos outros para conseguir se alimentar, tá? Então é muito manejo também. Aí é manejo de cães em grupo, né? A gente precisaria investigar um pouco mais aí. E aí, gente, como que a gente faz um protocolo, né? De como seguir com tudo isso com relação à coprofagia. Gente, aqui em São Paulo tá um calor absurdo. Não sei como é que estão aí também. Primeiro, a gente precisa controlar a alimentação. Quantidade certa, horário certo e frequência correta também. Alimentação de mais, comida de mais, cocô mais palatável. Alimentação de menos, comida de menos, fome. Então a gente precisa equilibrar. Tirar o acesso às fezes, mas não é para criar disputa. Tirar acesso às fezes. Por aquele exemplo que eu dei. A gente precisa recolher as fezes dos cachorros. Senão, os cachorros vão comer as próximas fezes, para que ele consiga fazer cocô, né? Naquele caso do Border Collie. Então, pelo amor de Deus, gente, a gente precisa deixar o banheiro limpo. Não deixa banheiro com cocô lá, que é a alta possibilidade daquele cachorro começar a brincar, começar a cheirar e de repente começa a dar uma mordida e acho muito interessante. Então, higiene, tá? E isso é muito manejo nosso. Tirar acesso às fezes, passeia mais com o seu cachorro, começa a sair mais com ele, deixa ele fazer cocô fora de casa, para que a gente diminua a questão da ingestão das fezes. Isso vai funcionar, isso vai te ajudar, tá? E aí é todo um processo. Ração de qualidade, então, ração muito pobre. Geralmente as rações mais pobres, né, elas são feitas de proteína de, sei lá, de pena de frango, algo do tipo. Então, aquela digestão não vai ser boa. Quem nunca viu, né, se a gente entra com uma alimentação de boa qualidade, as fezes são muito menores do que se a gente entrar com uma alimentação de baixa qualidade. As fezes são muito mais volumosas. Por quê? Porque os nutrientes são mais pobres também. Aquele cachorro, a tendência é que aquele cachorro precise comer muito mais para que ele consiga absorver a necessidade dele. Então, as fezes, elas saem muito maiores também. E aí tem a questão da alimentação natural aqui também, tá, gente? Tá muito na alta aqui nesse caso. A alimentação natural, ela tem uma possibilidade de ter uma palatabilidade muito grande também. Então, é uma questão da gente começar a entender também com relação a isso, tá? Saúde mental, então trabalhar enriquecimento ambiental, sair mais com esse cão, ter mais exercício para estimular a mente, deixar aquele cachorro mais relaxado, com nível de serotonina, dopamina super bom, para que ele evite o interesse, né? Tire o interesse dele pelas fezes, tá certo? Organização de espaço, então água, comida e banheiro no mesmo espaço não dá certo. Tá? Onde o cão come, ele não... Onde o cão não, tanto a gente também, né? A gente não vai na cozinha para fazer as nossas necessidades, da mesma forma que eles também precisam ter isso. Os cães, eles são muito higiênicos. Por mais porcos que muita gente acha que eles não são, eles são extremamente higiênicos. Então, água, comida e caminha num lado, né? Por exemplo, vamos ver numa sala, numa parede aqui. No mesmo lugar, né? No mesmo lado, água, comida e cama. E o banheiro no lado oposto. No mais longe possível, tá? Para que não tire, né? Não tenha uma dissociação aí. Ele precisa entender o espaço dele. A gente precisa organizar o espaço. E quem organiza somos nós, tá? Então, por isso que é muito erro de manejo. E aí, não punir. Não fala pro seu cliente, pro seu paciente,
Por favor, não dê bronca no seu cachorro. Por favor, não tire o seu cachorro à força. Não tire o cocô da boca dele à força. Não brigue com ele, porque isso gera ansiedade. Aquele cachorro que não tem nada pra fazer, ele tá ansioso, ele pode comer cocô. Aquele cachorro que toma muita bronca, ele tá ansioso, ele pode comer cocô. Aquela família que briga demais, o cachorro ele pode ficar ansioso pela briga da família e ele pode ter o comportamento de coprofagia, tá? Então a ansiedade é muito ligada a tudo isso e que desenvolve a coprofagia. Um cachorro que tá super bem em termos nutricionais, em termos mentais aí, físico, né? Ele não vai ter interesse nenhum em querer comer cocô. Nenhum. Então é isso que a gente precisa ter em mente. Tá bom? E aí, depois eu deixo uma reflexão aqui pra vocês de... Não foi eu que escrevi, tá? Eu peguei em algum texto. Os seres humanos, desde o início da domesticação, a gente disponibilizou aos canídeos uma fonte de alimento rico de restos alimentares humanos e resíduos de fezes, e os animais foram tolerados e talvez até mesmo encorajados, olha isso, né? Próximos a assentamentos humanos, para desempenhar o seu papel comunidade de eliminação de lixo biológico. Eles eram nosso saneamento básico. Nós domesticamos um animal coprófago e queremos que ele perca esse hábito, porque pra gente, né, é asqueroso, mas pra eles não. Gente, a gente precisa ter isso em mente, tá? Não é simplesmente chegar e falar assim, olha, falar, né, o seu cliente vem pra você e fala assim, meu cachorro tá comendo cocô, ele é muito porco, tal, não sei o quê. Aí você chega e fala assim, não, realmente é horrível isso, vamos entrar com o Coprovete. A gente precisa falar pros tutores que isso é um comportamento natural. Eu adoro comentar essa historinha para eles começarem a entender que isso não é um negócio asqueroso, que isso não foi de agora que aconteceu, para que eles tenham em mente que, ok, eu entendi, meu cão é um animal coprófago, ok, e como que a gente consegue trabalhar em cima disso, tá? Mas se eles não entendem da onde surgiu, fica muito mais difícil eles entenderem por que isso é natural ou normal, né? Por isso que é importante a gente falar um pouco de onde surgiu, tá? Tira um pouco dessa má impressão. E eu falo, os cães, eles são muito inteligentes, nem um pouco porcos, né? Por mais que queiram comer cocô. Mas a gente precisa entender isso, tá bom? Eu selecionei 3 perguntas aqui da caixa de perguntas. Vamos falar a pergunta da Cíntia aqui. Tô com um caso triste de coprofagia. Filhote já foi vermifugado, o score corporal ok, e mesmo com Coprovete ele come. Filhote. Vamos lá. Já falou aqui que é um filhote. Filhote, ele tá com uma atividade boa, né? Ele tem um enriquecimento ambiental, ele tem uma atividade física frequente. Como é que tá a relação com o tutor? O tutor, ele fica como quando esse cachorro vai começar a fazer cocô? Porque o tutor fica tão ansioso tanto quanto o filhote. Ele fica, olha lá, ele tá fazendo cocô. E aí, o que eu faço? Não sei o quê. Isso gera ansiedade. Isso gera ansiedade no cachorro. O cachorro tá percebendo que o tutor tá louco, tá maluco, tá ansioso, esperando ele fazer cocô. E aí, a hora que o cachorro faz, ou ele vai correr atrás do cachorro para tentar premiar, para tirar o foco do cocô, e isso só piora ainda mais. Essa ansiedade do tutor só piora ainda mais na ansiedade e no comportamento. A gente, sem querer, esse comportamento está sendo reforçado, tá? Então, a gente precisa passar pro tutor, não fique ansioso, não dê bronca no seu cachorro, saia mais com o seu cachorro, faça mais atividade física, como é que tá a disposição da casa, tudo isso precisa ser trabalhado,
tá? Tudo isso. E o Coprovete, muitas vezes, a gente pode dobrar a dose dele, ou a gente pode associar com outro anticoprófago também, tá? Mas é aquela coisa que eu falei, se a gente não trabalha a base, não vai adiantar. Esse cachorro vai parar de comer e tomar o Coprovete e vai voltar a comer cocô, tá bom? Otaviano, costumo usar Coprovete nos meus pacientes, muitos param de comer, outros continuam. Por quê? Exatamente isso, tá? Param de comer, porque não sei como é que é a rotina de alguém que para de comer, né? Mas provavelmente a rotina, né, de quem para de comer é muito melhor da rotina que não para de comer, tá? E tem a questão da predisposição racial também. Então é trabalhar, investigar aí a causa dessa coprofagia para ver o que você consegue melhorar nessa questão aí de manejo para que o trabalho seja feito de uma forma positiva, tá bom? Bárbara, um paciente que sofreu uma cirurgia intestinal, depois disso começou a comer, como melhorar a coprofagia nesse caso? Então, Bárbara, foi o exemplo que eu tinha dado, né, do caso do Cocker aqui. Depende muito, se foi uma cirurgia que tirou uma extensão muito grande do intestino e provavelmente intestino delgado, e o intestino delgado ele é aí que faz a absorção nutricional, precisa investigar. A tendência é que esse animal seja um animal coprófago por causa da cirurgia, tá? E uma coisa que pode ajudar bastante é a alimentação ser um pouco mais quebrada, para que ele consiga ter mais tempo aí de absorção intestinal, tá? Então, se a gente, por exemplo, dá uma ração para ele, se ele tiver com muito apetite, ele não vai nem mastigar a ração. E a possibilidade dessa ração sair no produto final igualzinha é muito grande. Então, a gente precisa saber a lesão, né, que foi, qual foi o segmento intestinal que foi retirado, qual foi o comprometimento intestinal retirado, tudo isso vai interferir. Mas a possibilidade desse cachorro ser um cachorro coprófago crônico por esse processo é muito grande, tá? E aí o que vocês podem facilitar é exatamente isso, quebrar mais a questão da alimentação dele para que ele consiga absorver melhor. Tá bom, gente? Terminei aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo direct, tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês. Daqui 15 dias eu volto com outro tema. Vou ver se eu consigo colocar para vocês votarem lá. Nessa vez eu coloquei ansiedade de separação e coprofagia, ganhou coprofagia. Vamos ver se na próxima eu coloco alguns outros temas para vocês. Tá certo? Um abraço para vocês, uma boa noite e até mais. Tchau, tchau.